Bom dia a todos. Hoje a nossa palavra vem do Evangelho de São João. São João, capítulo 14. Vou começar no versículo 15. João 14, 15. Jesus dizendo aqui para nós: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Pergunta-lhe Judas, então, não Iscariotes: Senhor, por que razão hás de manifestar-te a nós, e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Palavra da salvação. Essa passagem de hoje, minha gente, vem nos falar, acima de tudo, sobre nosso comprometimento com Deus. Aqui, para vocês entenderem o contexto em que Jesus fala isso, ele está em clima de despedida. Aqui já tinha acontecido a Santa Ceia, Jesus já estava se preparando, é um episódio que existia entre a ceia, em que Jesus fala, eu vou morrer, e o início da paixão dele, que vai acabar na sua morte. Então, nesse intervalo, é que Jesus fala essas palavras em clima de despedida. E o que é que a gente faz quando alguém está se despedindo? Quando você vai sair de casa e você fala, ó, estou saindo. O que é que a mãe, o pai, aquela pessoa que fica faz? Dá aqueles últimos conselhos, não é? Ó, tá frio lá fora, leva uma blusa. Ó, não demora, que nós vamos sair tal hora. Ó, cuidado, não é isso que a gente ouve desde pequeno? Não aceita nada de estranho. Cuidado com a estrada. Leva guarda-chuva e aí vai. Quando nós estamos nos despedindo, as pessoas dão aquelas diretrizes para que a gente não se dê mal no meio do caminho. E aqui é exatamente a mesma coisa. Jesus estava se despedindo, então ele estava aproveitando o tempo dele para dar os direcionamentos que faltavam. Os direcionamentos para que nós vivêssemos bem a vida. E é interessante, chama atenção esses versículos que eu li, porque são menos de 10 versículos. Mas nele Jesus repete 4 vezes uma mesma coisa. Vocês prestaram atenção? Jesus, em menos de 10 versículos, repete 4 vezes. Se vocês me amam, vivam o que eu estou ensinando. Vivam os meus ensinamentos. 4 vezes. Praticamente 4 vezes seguidas. Aqui ele termina de falar e já começa de novo. E em 3 dessas vezes, ele coloca que vai ser acompanhado de uma promessa, que depois nós vamos ver quais são. Então ele fala, se vocês me amam, guardem os meus ensinamentos, e então fala uma promessa. E depois, pela segunda vez, outra promessa, depois outra promessa. Então, se Jesus falou tanto isso, é porque tem algo de muito importante nessa mensagem. E nós vamos tentar desvendar o que é hoje. Vamos começar do começo. Quando Jesus fala, se me amais, então vamos pegar só isso aí. Se me amais. É como se Jesus estivesse quase que num leito de morte do hospital. E falando assim, olha, se você me ama, falando para você que está lá visitando ele, se você me ama, faça isso. Lembrando, minha gente, que o amor, que para amar alguém, você precisa
conviver com a pessoa. Você precisa ter um convívio para poder amar de verdade. Senão é aquele amor platônico, aquele amor superficial, que você ama, mas não sabe direito o que você está amando, você ama só uma projeção. Para você amar alguém de verdade, você precisa conhecer a pessoa. Então, você vai conhecendo, conhecendo e você vai amando cada vez mais. É assim até com pai e filho. Você tem lá seu bebezinho, você começa, você gosta, você ama, mas conforme vai crescendo, você vai amando mais e mais, porque você vai conhecendo. É assim num relacionamento. Você, conforme convive, vai amando a pessoa cada vez mais. Espera-se, né? Mas requer convívio, intimidade. Por isso que Jesus fala, se me amais. Porque se eu pergunto aqui, você ama Jesus? Provavelmente você vai falar, eu amo. Mas será que nós amamos mesmo? Quando nós amamos alguém, nós temos interesse por aquela pessoa. Quando você está apaixonado, você começa a vasculhar a vida da pessoa. Você vira a pessoa de cabeça para baixo, é ou não é? Ainda mais hoje com a internet fica mais fácil ainda. Você vê o que a pessoa gosta de fazer, você vê as fotos dela, você sabe para onde que ela está viajando, você sabe quem são os pais, você sabe se ela tem cachorro, se ela gosta de bicho, se ela não gosta de bicho, se ela é caseira ou se ela é uma pessoa que gosta de sair. Você descobre onde ela mora, você vai, você vasculha, você ama a pessoa, você sabe ela inteira. Ela só não sabe disso. Mas você já sabe tudo dela. Que música que gosta de ouvir. Por quê? Porque você está interessado. Se eu perguntasse isso da figura de Jesus, qual é o seu interesse pela figura de Jesus? Você já vasculhou a vida dele também? Você já pegou a Bíblia e falou, deixa eu ler, eu quero aprender sobre esse cara, eu quero saber onde ele nasceu, eu quero saber do que ele gosta. Ah, mas nem tudo a Bíblia fala, mas você pode perguntar para ele na sua oração. Jesus, o que você gostava de comer? Jesus, o que você gostava de vestir? Você pode vasculhar qual que é o seu interesse na pessoa de Jesus. Percebe? Isso talvez sirva para você medir o tanto que você ama a Deus. Por isso que Jesus fala, se vocês me amam, então a primeira coisa é isso aí, descobrir se a gente realmente ama a Deus ou se é só da boca para fora. E então ele continua, vocês guardam os meus ensinamentos. Guardar os ensinamentos, os mandamentos de Deus, significa viver na prática tudo aquilo que ele ensinou. Então, se você ama Jesus, a condição dada por ele mesmo é, vocês precisam viver o que eu falei. E aí a coisa pega para o nosso lado. Eu vou relembrar algumas coisas que Jesus falou. Algumas coisas que estão dentro dos ensinamentos dele. Uma das coisas, por exemplo, sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Você busca santidade? Você busca se distanciar do pecado? Quando você descobre que alguma coisa é errada, você cria aversão daquilo? Ou você dá um jeito de conviver com aquilo harmoniosamente e fala, depois eu peço desculpa para Deus? Qual é o esforço que você faz? Responda a si mesmo. E aí você pode ser honesto. Qual o esforço que você faz para ser santo? Para ser mais parecido com Jesus? Para se distanciar de tudo que é pecado? A Adma falava aqui da pornografia, mas de tudo que é vício, de qualquer outra coisa. Dos pecados. Qual é o seu esforço para manter a confissão em dia, para se manter com o coração puro, perto de Deus, parecido com Jesus? Esse é um ensinamento dele, sede santos. Outro ensinamento, vocês precisam perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós precisamos perdoar. Qual é a frequência com que você perdoa as pessoas? Ou você foge disso? Você culpa o outro e fala, o outro que devia vir pedir perdão para mim, porque... Jesus falou também, quando alguém lhe fizer o mal, oferece a outra face, não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Quão vingativo você é. O quanto você fica remoendo dentro do coração quando alguém te faz alguma coisa, você fala, não deixa, ele vai pagar por isso. Ela vai pagar por isso, se não for eu vai ser a vida, mas vai pagar por isso. Como é que você tem esse negócio da vingança dentro de você?
Através de Paulo vem o ensinamento de Jesus. Buscai as coisas do alto. Com que força, com que energia você busca as coisas do alto? Porque eu vejo muita gente se matando para conquistar o mundo, para conquistar as coisas da terra. E aí faz o que for necessário. Dá um jeito. Trabalha 24 horas por dia, depois emenda com mais 24. Mas não, isso aqui não dá, agora é trabalho, eu preciso fazer isso. A pessoa pega um carro, pega um táxi, vai para o aeroporto, pega o avião, vai para o Rio de Janeiro para ter uma reunião de 2 horas para resolver o negócio. Depois faz tudo de novo, pega táxi, vai para o aeroporto, volta para casa. Gasta um dia, 2 dias para resolver. E aí, fim de semana, não tem 1 hora para ir na missa. Está cansado, a semana foi cansativa. O quanto nós buscamos as coisas da terra e o quanto nós buscamos as coisas do alto. E esses são 4 mensagens de Jesus, tem mais uma série. Quanto que nós nos esforçamos. E às vezes a gente chega à conclusão de que a gente não faz tanta coisa assim por Deus. E se eu não sigo com fervor esses ensinamentos, então pode significar que eu não amo tanto assim, porque quem me ama, guarda os meus mandamentos. Talvez a gente goste de Jesus, mas ainda não ama Jesus. E isso tudo me leva àquela pergunta central que eu falei que era o foco dessa reflexão. O nosso comprometimento com Deus. Eu vou comparar 2 personagens aqui, que vocês conhecem. Uma vez Jesus estava andando e veio um homem, um jovem que a Bíblia diz que era rico e falava assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para conquistar a vida eterna? E Jesus responde exatamente a mesma coisa. Isso está lá em Mateus capítulo 19. Você precisa guardar os meus mandamentos. E aí ele então feliz fala, mas Senhor, quais são os seus mandamentos? E Jesus fala, não matarás, não roubarás, amarás a Deus. Ele fala, isso é moleza, isso eu já vivo desde pequeno. E aí Jesus então fala no versículo 21. Se queres ser perfeito, então vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois me segue. E ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Ou seja, não teve coragem. Aí Jesus pegou pesado. Por outro lado, existia um homem que você conhece bem, que chamava Zaqueu, que um dia Jesus estava passando no vilarejo, se encontrou com ele e falou, eu vou ceiar na tua casa. E Zaqueu, então, encantado com Jesus, assim que desceu, diz assim, de pé diante do Senhor, disse-lhe, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Percebe a diferença? Um quis se comprometer com Deus, o outro não. E qual foi a condição? O que diferenciou aquele que não teve coragem de se comprometer com Deus com o que teve? Uma mudança imediata de comportamento. Gente, entenda uma coisa, se comprometer com Deus é diferente de se comprometer com a obra de Deus. Uma coisa está meio que dentro da outra. Como que eu vou falar? Tem muita gente comprometida com a obra no seu nível organizacional. Tem muitas pessoas comprometidas no sentido de ajudar a fazer a coisa acontecer. Pessoas que estão envolvidas na prática, que querem ajudar a organizar o evento, pessoas que levam, que trazem, pessoas que ajudam a imprimir coisas, pessoas que fazem crachás, pessoas que querem... Não, precisa buscar não sei o que eu busco, precisa fazer compra, eu busco. A pessoa está comprometida com a obra? Está. Mas isso não significa que ela esteja comprometida com Deus. Porque eu conheço gente que faz um monte de coisa, todas as tarefas práticas que precisam, mas dentro do coração continua igual. Não é verdade? Já convivi com muita gente assim. Pessoas extremamente prontas, claro. Não precisa, eu vou, mas que passam anos servindo a obra no seu nível mais superficial e que a hora que você pergunta, você é santo? Você tem perdoado? Você tem mudado de vida? Você tem buscado as coisas do céu? Você tem se interessado por Jesus? Aí não está com a vida mudada. Não reza, não cria rotina de oração, não busca os sacramentos. Está comprometida mais com a obra do que com o autor dela. Comprometimento com Deus, minha gente, não é comprometimento com as pessoas também.
Eu vejo muita gente comprometido com as pessoas que levam a Deus. Vamos pegar aqui a nossa situação, por exemplo, né? Quantas vezes aconteceu da gente falar assim, gente, ó, semana que vem a Adma não vai poder estar aqui porque ela está viajando, metade não vem. Já aconteceu isso, não aconteceu? Estou mentindo? Não. Você está comprometido com quem? Com a Adma ou é com Deus? Se eu falasse, ó gente, o próximo mês ela não vai poder estar aqui, está viajando, mas vai ter aqui um momento. Será que iria dar esse tanto de gente? Ou será que tem pessoas que vão falar, não, vou esperar ela voltar? Conheço gente que estava comprometido com um padre, que de repente o padre muda de diocese, vem outro e fala, não, esse padre não é tão legal, desde que mudou o padre eu não consegui mais acompanhar, não consegui mais ir tanto à missa. Você está comprometido com o padre ou você está comprometido com Jesus? Ah, aquela pessoa fez algo muito feio, nossa, depois daquilo lá perdeu a graça para mim, o que adianta? Você está comprometido com o pregador, você está comprometido com a música ou você está comprometido com Jesus, minha gente? Eu sempre digo isso, o dia que Jesus te desapontar, você para de vir. O dia que Ele te trair, aí sim você pode falar, não, Jesus me traiu, eu não vou mais. Mas quando for pessoas, você está comprometido com quem? E eu queria terminar só dizendo que aqueles que se comprometem com Deus e que levam isso a sério, têm uma recompensa. Olha o versículo 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Espírito Santo. Essa é a primeira promessa. Se vocês me amarem, se comprometerem comigo, eu vou dar um Espírito Santo que auxilia vocês. E aqui diz, para toda a eternidade. A segunda vez ele diz, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei. Ou seja, segunda promessa, você vai viver com o amor de Deus. Você vai sentir o meu amor, porque aquele que me ama, eu vou amar de volta. Terceira promessa, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós, olha isso, Jesus fala, meu Pai o amará, e nós, eu e meu Pai, viremos a Ele, e nele faremos nossa morada. Você que ama Deus e que vive o que Ele segue, a terceira promessa é essa. Jesus e o Pai vão vir até você e fazer em você morada. Você quer mais do que isso, gente? Mais do que um Espírito Santo, mais do que o amor de Jesus e mais do que ter Deus fazendo morada dentro de você? Para onde mais que a gente pode ir? Não tem mais do que isso. Não tem como chegar mais do que isso. Basta que a gente tenha coragem de falar, Jesus, hoje eu quero ser como Zaqueu, não como o jovem rico, que vem aqui e na hora H não tem coragem. Eu quero me comprometer, Jesus, se comprometer é estar coração com coração. É onde você vai, eu vou. É o que você pensa, eu penso. É o que você fala, eu falo. E o que você vive, eu vivo. Vou cair, Jesus, porque eu não sou perfeito. Pode ser que eu erre no meio do caminho. Mas no que depender de mim, Senhor, eu vou estar junto com você. Na alegria e na tristeza. Aonde for. Muda o padre ou fica o mesmo padre. Seja Adma ou não seja Adma. Venha quem for. Venha quem vier. O meu negócio, Jesus, é com você. Será que nós temos essa coragem? Com certeza, né? Feche os seus olhos, então. E diga isso para Ele, mais do que para mim. Fala assim, Jesus, essa manhã eu não quero pensar no que você pode me dar. Eu quero pensar em você. Verdade. Eu quero ter interesse, Jesus, por você. Me ama, Jesus, me dá essa graça de hoje poder segurar na tua mão, sentir o calor da sua mão. E aí eu tenho certeza que eu nunca mais vou querer andar sozinho. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigada, Jesus.